Olá, eu sou Roberta do projeto Mamães pelo Mundo e vou contar pra vocês como que eu descobri o sexo dos bebês. Eu sempre imaginei que eu teria primeiro um menino e depois uma menina. Foi mais ou menos isso que aconteceu, que eu primeiro tive um menino e depois duas meninas. Na primeira gestação, eu tive paciência para esperar descobrir o sexo pela ultrassom. Só que quando dá aquelas X semanas pra gente descobrir o sexo, não rolou. Tava escondido, eu não tinha como ver e o médico não quis chutar. Então a gente só descobriu um mês depois. E aí a gente já tinha parte do enxoval pronto, porque meu marido acabou trazendo coisas de fora do Brasil, sem saber o sexo, e era tudo mais voltado para menina, era azul e cinza. E eu falava que se fosse menina, eu botava um laço. Então eu não me lembro do primeiro presentinho do João Gabriel voltado para ele, não. Na segunda gestação, a surpresa maior foi quando a gente descobriu que eram gêmeos. Isso foi na primeira ultrassom. Quando o médico falou que eram dois, parecia gol do Brasil naquela sala, uma gritaria. E aí, antecipadamente daquelas X semanas que você descobre o sexo, o mesmo médico que não quis chutar no João Gabriel, por falta de certeza, já chutou que eram meninas. E então a gente acreditou. A partir dali, antes de dar aquelas semanas exatas para saber o sexo do bebê, a gente já sabia que era a Olivia e a Melissa. E aí, os primeiros presentinhos que elas ganharam, que eu me lembro já voltado para elas, foram esses sapatinhos aqui. Da madrinha da Olivia, uma prima minha muito querida. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Eu adorei o tema dessa semana, como descobrir o sexo do bebê, porque existe uma diferença bem grande entre a cultura brasileira e a sueca. Aqui na Suécia, a maioria não quer saber o sexo, eles acham que é muito emocionante ficar sabendo na hora do parto, então minhas amigas suecas não entendiam muito bem por que eu queria saber tanto o sexo. Então eu sou a típica brasileira, queria saber o sexo para fazer enxoval, montar o quarto, meu marido não queria saber, era típico sueco. Então, no ultrassom que daria para ver o sexo, Patrick falou que ia me esperar na sala de espera, que ele não entraria. Ele participou do pré-natal todo, mas ele falou que nessa consulta ele não ia entrar, porque ele não queria saber. Então, a gente tinha feito um compromisso de que eu guardaria o segredo para mim. Mas quando me chamaram, quando chegou a minha vez, ele falou: não, eu não aguento, eu quero saber também. E na hora do ultrassom, quando a enfermeira chegou na região pélvica, aí ela falou: nossa, esse bebê se revelou completamente. Ele abriu as perninhas e mostrou tudo. Até Patrick, que não entende de ultrassom, qualquer pessoa acho que entenderia, porque deu para ver perfeitamente o pintinho de Anton. Nós ficamos muito felizes, eu me senti naquele momento que eu queria ser mesmo mãe de menino, apesar de antes ter sempre sonhado com a menina, e já comecei a sonhar em futebol, a montar o quarto. Nós fomos para a loja, compramos um par de sapatinhos, liguei para minha família brasileira, Patrick ligou para a família dele, nós mandamos fotos por mensagem, por ultrassom, e foi muita emoção. No de Isabela, eu já queria uma menina, porque a gente já tinha, né, um menino, e não deu pra ver na primeira vez, mas da segunda vez deu pra ver direitinho, e quando ela falou que a gente teria uma menina, foi muita emoção, e mergulhei no mundo cor-de-rosa. Agora, no terceiro filho, acho que eu vou fazer com umas suecas, eu vou esperar pra... Oi pessoal, tudo bem? Eu descobri o sexo do bebê. Na verdade foi bem simples, nós estávamos com uma viagem marcada para casa da minha sogra aqui na Espanha, e eu queria aproveitar a viagem para fazer as compras. Hoje existe um exame chamado sexagem fetal. Eu fiz esse exame, é um exame de sangue, bem simples. É um exame, os convênios não costumam cobrir, então é um exame por 9 semanas. E o resultado fica pronto em 5 dias. Quando o resultado ficou pronto, eu tava trabalhando e meu marido também. E eu entrei no site e vi que o resultado já tava pronto. E eu tava muito ansiosa pra saber o que que era. Eu achava já que era menino, mas eu precisava confirmar, né? E eu lembro que eu entrei no site, liguei pro meu marido, falei: eu não vou aguentar esperar chegar em casa, você entra no site, a gente vai entrar juntos e vamos descobrir o sexo do bebê. Então foi assim, a gente estava no telefone, quando eu falei já, os dois clicaram no resultado, e quando abriu a página,
Eu já vi de cara que tava lá, masculino. E meu marido na hora ficou procurando, cadê? E eu falando no meu trabalho, oba, o Pedro tá vindo! E foi assim, muito legal. Lá no fundo eu já sabia que era um menino e foi super legal. Só pra confirmar tudo que eu já sabia. Um beijo e até o próximo vídeo. Como eu descobri que eu ia ter uma menininha? Gente, eu fui pro Brasil, porque aqui em Singapura demora um tempão pra contar pra gente o sexo do bebê, 16, 20 semanas às vezes. Como que eu ia esperar tudo isso? Imagina! E eu já tinha essa viagem marcada pro Brasil, eu já fui falando na viagem, vou chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é esse exame de sangue que tem lá, que sai o sexo do bebê super rápido. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu cheguei e no outro dia de manhã em São Paulo mesmo já fui fazer o exame. Levava uma semana pra ficar pronto, tá bom, né? Aí fui pro interior, pra casa da minha avó, fiquei lá. E ficava na internet olhando pra ver se saía. Quando saiu, tava lá que era uma menininha, ficou todo mundo feliz. E a minha tia saiu e já comprou um presentinho. Então a primeira coisa que eu recebi quando eu fiquei sabendo que era uma menina, é essa bonequinha aqui. Esse foi o primeiro presente da Siena. Agora ela nem tem braço mais, mas ela era uma bonequinha super fofinha, com roupinha, toda arrumadinha. E a sensação que eu tive foi de que o bebezinho que tava dentro da minha barriga era exatamente esse bebezinho, assim, não sei, coisa doida de mãe, de primeira viagem, que tenta ficar imaginando como é o bebezinho dentro da barriga. E eu imaginava, eu segurava essa bonequinha e ficava, gente, daqui a pouco eu vou ter um bebezinho igual a esse pra mim. Foi muito especial. Eu amei o presentinho, o primeiro presentinho da Siena. E hoje a minha filha ama a bonequinha e cuida. Dá banho e dá mamazinho e fica passeando com ela. Vai pra tudo quanto é lugar, que tanto que ela já perdeu até o braço da boneca, mas ela não tá nem aí. Ela ama a bonequinha dela. Oi, pessoal. Sou a Maraci, mamãe na Alemanha, e tô aqui pra contar pra vocês como eu descobri o sexo do bebê e qual foi a primeira coisa que eu comprei pra eles. Na minha primeira gravidez, a primeira coisa que eu comprei pro Lucas foi assim que eu descobri que estava grávida. Fui correndo na lojinha mais perto da minha casa e comprei uma papinha, um pratinho e uma chupeta, que coloquei junto da mesa, como se ele estivesse ali pra jantar com a gente, no jantar à luz de velas que eu preparei pro meu marido o dia que eu contei pra ele. Agora, o sexo do bebê eu descobri um tempo depois, acho que eu tava na semana 14, 15, a gente ia fazer uma viagem, eu queria saber o sexo do bebê porque eu queria comprar alguma coisa. E na Alemanha eles só fazem 3 ultrassons obrigatórios. Então, meu próximo ultrassom era com 20 semanas. E no fim eu paguei pra minha médica fazer mais um ultrassom pra eu saber qual era o sexo do bebê. E daí deu que era menino. O do Thomas, primeiro eu soube que era menino através do ultrassom das 20 semanas. Eu já não tava com tanta pressa de saber se era menino ou menina como eu tava do Lucas. Não tava com aquela ansiedade. Na verdade eu tava até pensando em saber o sexo só na hora do nascimento. Mas aí eu mudei de ideia e resolvi saber. Na verdade, a hora que a médica fez o ultrassom, eu vi lá, ele era menino. Não tinha como esconder que não era. E a primeira coisa que eu comprei pro Thomas foi um pouco antes dele nascer. Os dois nasceram mais ou menos na mesma época, na Alemanha, no outono alemão. E eu tinha tudo para inverno, para nenê, tinha as coisas de verão para depois. Então eu não estava preocupada em comprar nada novo, só que eu queria depois alguma coisa nova. Como que eu não ia ter nada novo pro Thomas? E aí foi que eu fui na loja e comprei um macacão, comprei 2 macacões pra ele poder usar assim que ele nasceu. E foi assim. Quer saber mais? Acompanha a gente no Mamães pelo Mundo. Vamos ver as outras histórias das outras mamães? Vamos lá! Beijo! Logo que nós descobrimos a nossa gravidez, nós começamos a fazer testes chino, japonês, árabe. Bom, na verdade eu não sei de onde a origem dos testes,
Mas eram testes de agulha, testes de sentar no talher, várias simpatias para descobrir qual era o sexo do bebê, até chegar a semana tal, nós podemos realmente saber. Enfim, todos os testes davam menina. Até que com 18 semanas, nós fomos no pré-natal para todas as mamães que estão nos assistindo, lembrem que isso é muito importante, deve ser levado em consideração. Fazer o pré-natal e o médico disse, é um menino, sem dúvida é um menino. O meu marido estava brincando com a aliança e ele ficou empolgada, uma surpresa, uma emoção, a aliança saltou, ficamos mais tempo buscando a aliança do que na própria consulta. Foi muito emocionante. Eu não fui uma mãe desesperada, que tinha comprado muita coisa, nem tinha comprado nada na verdade, ou que saí comprando como louca depois que soube o sexo. Pra falar a verdade, eu fui muito tranquila. E o primeiro presente, a primeira coisa que o meu bebê recebeu, ganhou, foi do meu melhor amigo no Brasil. Eu ainda nem estive, eu demorei a receber o presente e era uma pantufa de cachorrinho, uma pantufa vermelha de cachorrinho. Eu gosto muito de cachorros e por isso ele me deu esse presente. E foi sem dúvida um presente muito lindo, eu adorei. Olá, eu vou contar pra vocês como eu descobri o sexo do meu filho. Eu sempre quis ter filho homem. Eu quis ter um irmão, não tive, só tive irmã. Os meus avós faleceram antes de eu nascer, então eu sempre senti falta de um homem. Apesar de eu ter um pai muito presente, mas eu queria mais homens. Então eu sempre pensei que quando eu tivesse um filho, eu queria que o meu filho fosse um menino. Então fui fazer ultrassom com 3 meses. E dizem que quando é menino é mais fácil descobrir. E com 3 meses, quando eu fiz a ultrassom, estava a perninha aberta e tinha uma coisinha lá mostrando que era menino. Eu fiquei muito feliz, meu esposo também. E para falar para minha mãe, que adora menino e queria menina, cheguei e mostrei o ultrassom para ela e ela disse, nossa, que bom! Mas eu vi que ela não tinha ficado muito feliz. O Benjamin nasceu e hoje em dia minha mãe diz assim, graças a Deus que é menino. E se você tiver mais filhos, tomara que seja tudo menino. Eu também quero que seja menino. Na verdade, queria ter 3 meninos, mas meu esposo quer que o próximo seja menina. E assim que eu descobri que o meu filho era menino, era inverno, ele ia nascer no inverno, onde meus pais vivem, que foi aonde eu tive o Benjamin, faz até 4 graus no inverno. Então a primeira coisa que eu comprei para ele, casaquinho. E foi o que ele usou logo que ele nasceu. Essa é a minha história de como eu descobri o sexo do meu filho. E graças a Deus porque é menino, que eu sempre quis. Olá meninas, eu sou a Elis do @Mamães em Los Angeles e hoje eu vou contar pra vocês como eu descobri o sexo do bebê. Bom, como eu descobri a gravidez lá no Brasil, eu tava no Brasil, então logo em seguida minha família e amigos começaram a fazer aquelas brincadeiras de sentar no garfo e na colher pra descobrir o sexo do bebê. E aí todas as brincadeiras sempre saía que era menina. Aí o pessoal falava o formato da barriga, enfim, tudo isso. Sempre todo mundo falando que era menina. E eu mesmo sabendo que isso eram apenas suposições, eu comecei a criar expectativa na minha cabeça que fosse menina. E aí quando eu tava com quase 14 semanas, eu fiz a ultrassom com a minha médica, ela falou assim, olha, eu não vou te falar o sexo do bebê agora, porque é muito cedo e pode ter um resultado errado. Então eu fui numa clínica, que aqui tem umas clínicas só para descobrir sexo de bebê, e com 14 semanas eles conseguem te falar. E aí eu fui lá e a menina falou assim, olha, se eu não conseguir ou se eu não tiver certeza, eu não vou falar hoje, eu vou pedir para você voltar. E ela olhou, ela falou assim, olha, eu não tenho dúvida, é menino. E quando ela falou menino, eu levei aquele susto, porque eu já estava esperando a confirmação que era menina. Mas meu marido estava junto, ele adorou a notícia, ficou super feliz. E naquele dia ali mesmo nós já fomos para as lojas, compramos coisinhas de bebê, de menino. E eu não consigo nem me recordar qual foi a primeira coisa que eu comprei de menino, porque esse dia mesmo eu voltei com 3 bolsas gigantes para casa de coisinhas de menino. E mesmo na hora, levando aquele susto, foi assim, em seguida eu já me acostumei com a ideia, eu não tinha preferência de sexo, só estava mesmo com essa expectativa na minha cabeça devido às brincadeiras que a minha família e os meus amigos faziam. Mas eu adorei
a notícia que era menino, e eu amo ser mamãe de menino. Então, até o próximo vídeo, semana que vem, com mais histórias de mamães pelo mundo.